Gente, eu entendo tudo, o conjunto de tudo que aconteceu. O gramado, o estádio, a chuva, mas reconheço também o futebol. Dá uma dedada pra nós aí, Fih, por favor. No like que eu tô dizendo, não no like que eu tô dizendo. Dedada no like que a gente gosta, então o máximo de likes aí, por favor, é um pedido nosso aqui. Espero que vocês entendam e nos ajudem. Mas eu entendo tudo isso. Mas eu entendo também, futebol pobre, poucas ideias e tal, mas também vou entender que eu não sei se a culpa é só do Tite, não. Não. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, rapidinho, já vou soltar o vídeo, né, chegando com informações importantes aqui do nosso Cruzeiro. A gente vai estar reagindo aqui ao vídeo dos donos da bola, Band Minas, deixando os créditos aqui, mas antes de a gente soltar o vídeo, eu vou pedir para você deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho de notificações, pessoal. Então, bora pro vídeo. Gente, eu entendo tudo, o conjunto de tudo que aconteceu. O gramado, o estádio, a chuva, mas reconheço também o futebol. Dá uma dedada pra nós aí, Fih, por favor. No like que eu tô dizendo, não no like que eu tô dizendo. Dedada no like que a gente gosta, então o máximo de likes aí, por favor, é um pedido nosso aqui. Espero que vocês entendam e nos ajudem, mas eu entendo tudo isso. Mas eu entendo também, futebol pobre, poucas ideias e tal, mas também vou entender que eu não sei se a culpa é só do Tite, não. Não. Eu não sei se a culpa é só do Tite, não. Semana passada a gente já falou aqui da parcela dos jogadores. Não. Eu tava assistindo culpado. Claro que ué. A gente viu um Cruzeiro que no ano passado lutava pelo título. Os jogadores eram os mesmos. Os mesmos. Não saiu ninguém do time titular. Não saiu ninguém. Pelo contrário, ele ganha peça. Pra mim é o Gerson, pra ser titular nesse time. E ele ainda perde um cara que... Perde assim, né? Libera os caras que, em tese, não seriam úteis pra essa temporada e ganha mais algumas peças pro elenco. Cara, ele, pra mim, é o principal responsável. E assim, eu gosto muito do Tite. Por currículo, por histórico, por carreira. Mas esse início de trabalho no Cruzeiro, pra mim, é muito aquém do que eu imaginava. Ok, então beleza. Então não, isso aí a gente concorda. Agora, eu acho difícil, ainda, tá? eu acho difícil a gente pegar e falar assim, é o principal culpado. Eu acho que tem que dividir todas as culpas. Mas é o maior pra você, não? Não é o maior. Não, eu não consigo... Os jogadores estão à frente dele, vamos lá, pera aí. Só sendo o advogado do caos aqui ou do diabo. O Neiser errou 2 gols na cara do gol. Teve pra mim um impedimento que não foi impedimento. Tô contigo. Então, olha só. Então a gente tá fazendo uma construção que no primeiro tempo, se acontecer, é o danado do se entrando na história, Thiago. Mas se as coisas fluíssem normalmente, era o gol do Chico, o gol do Chico e o gol do Neiser. Só entenda que nessa minha primeira análise aqui, falando sobre isso, a responsabilidade do Tite, eu não tô analisando só esse jogo, eu tô pegando no contexto. Beleza, não. Pegando o Botafogo, o Clássico, Thiagão, enfim. Eu acho que é bem aquém. São situações totalmente diferentes, que quando a gente teve muita gente fazendo comparativo, e até a gente mesmo, sobre o início do trabalho do Diniz e o início do trabalho do Jardim e o início do trabalho do Tite. O Jardim pega a terra arrasada do Diniz. Pronto. O Tite pega um trabalho consolidado e não tá conseguindo dar a sequência a esses caras. Mas será porque não é início de temporada? Tá usando o Campeonato Mineiro como uma pré-temporada? A gente tem que entender isso. O que tá chocando o Cruzeiro agora nesse primeiro momento é a goleada dos 4-0. É isso. É a goleada. Porque estava dentro do plano que o Campeonato Mineiro, é claro que o Cruzeiro forçou a barra agora nesse jogo contra o Betim. Teve que colocar sua força máxima, que não era um plano inicial. Teve que colocar o que tinha à disposição como máxima pra pegar e conseguir a vitória, porque senão tava fora do Campeonato Estadual, e não é isso que o Cruzeiro quer nesse momento. O Cruzeiro quer ter o título do Campeonato Mineiro. Mas eu pegando o combo só dos erros do campo, erros crassos, por exemplo, o gol que o Wanderson perdeu, era só a bola bater nele, ele direcionar a cabeça, que ele faria o gol, ele joga a bola por cima. O gol do Neiser, que o Neiser perde frente a frente, ele não pode perder. Depois mais a função que ele tem. Não, assistência perfeita do Matheus Pereira. Então assim, era pra pegar e matar o jogo. Um jogo difícil, um jogo complicado, um jogo com chuva. A chance que você tem, Thiago, alfineta. Vai lá e finca. Por isso que eu entendo a sua colocação de pegar em relação. O Tite tem culpa? Tem, mas ela precisa ser distribuída, Thiago. Então você tá dividido em partes iguais. Eu divido em partes iguais. Você divide em partes iguais? Não, porque o técnico é sempre 30% pra mim. Que ele ainda vai insistir. E assim, o jogo foi horrível do Cruzeiro. Eu também tô com o valor. Um jogo péssimo. O Cruzeiro não andou nada pra frente no que diz respeito a aspectos do campo. Não teve nenhuma evolução. O Cruzeiro tá exatamente no lugar de futebol pobre que está. Jogadores, falando do Tite, ele não vai mudar alguns conceitos, porque a forma que ele trabalha, a saída de bola do Cruzeiro é muito ruim. Ontem ele até mudou um pouquinho, ao invés de sair com os 2 zagueiros e um lateral, ele saiu com os 2 zagueiros e os 2 laterais. Uma espécie de saída com 4 jogadores. Isso, os 2 volantes continuando à frente. Ele ontem colocou o Gerson ao lado do Romero, tirando o Gerson daquela posição. Eu acho que o Gerson fez o jogo passar um pouco mais pelos pés dele, e até votei nele como melhor, né? Naquilo que foi aquele jogo do Cruzeiro ontem. Você votar em algum jogador como melhor é uma atrocidade, mas é um exercício que precisa ser feito. Mas
o próprio Gerson se ressente muito de um time que jogue coletivamente de uma maneira mais objetiva. O Cruzeiro chega no campo do adversário a uma troca de passes muito morosa. Eu não acho que isso seja ordenado pelo Tite. Eu acho que isso passa muito pela questão técnica, física e de falta de atitude dos jogadores. Não é aquele time... o Cruzeiro hoje, a gente vê o Gerson se movimentando, ele toca em alguém que está parado. Ele se movimenta. E o entorno dele não se movimenta. Faltam aquelas movimentações. Era para o Kaique se movimentar, o Christian, que estava do lado esquerdo, se movimentar, quando o Gerson se movimenta. Mesma coisa do lado direito, o que a gente viu ano passado. Eu não acho que o Tite faça o pedido para esses jogadores ficarem imóveis no campo. Então as partes que eu continuo colocando na conta do Tite é a parte da saída de bola, cruzamentos. Alguém precisa... O Tite falou que essa não é a característica do Cruzeiro. Ontem ele voltou a falar na coletiva. Um time de toque de bola. 46 cruzamentos então, mas aí, contra o Betim. Mas aí... 46. Mas a pergunta atitude do jogador em executar dessa forma, se ele tá dizendo que não é o jeito dele jogar, e o time mete 46 cruzamentos para a área, onde eu coloco a dificuldade do gramado? Não, assim, vamos falar a verdade, o gramado dificultou, mas se o Cruzeiro jogou mal, horrível, péssimo, de maneira vexatória contra o Botafogo, o campo molhado ia ser mais difícil ainda pro Cruzeiro, né? Mas assim, eu não vou colocar essa... Eu não tô atenuando nada, tá? Eu acho que o Cruzeiro já tá tendo muitas atenuantes, principalmente esse grupo. O trabalho do Tite merece críticas. Aliás, o Tite ontem chegou ao 7º jogo. Pra recapitular, não é a mesma situação. O 7º jogo do Jardim foi o Mushuc Runa. E o jogo seguinte foi o São Paulo. E vi assim, os jogadores têm que comemorar a vitória. Vi muito... Uma coisa que eu observei ontem também, viu, HG? Apesar do campo as coisas não estarem acontecendo, o Tite está devendo a parte que eu acho que o técnico deve, os 30% dele. O grupo parece que está bem fechado com ele. Eu também acho. No gol provou isso. Não só no gol. As coletivas de Romero e de Matheus Pereira me deixaram essa impressão. Então, mas assim, os caras gostam bastante dele. É importante dizer que o resultado de ontem do Cruzeiro não deixa o Cruzeiro perto da classificação. O resultado ontem do Cruzeiro evita uma eliminação que, para mim, é iminente ainda, matematicamente, tá? E que se acontecer, eu vou colocar como o maior vexame da história esportiva do Cruzeiro. Eu coloco acima do rebaixamento, sim, de 2019, porque o rebaixamento de 2019 foram outras circunstâncias, principalmente institucionais. Então, assim, e a gente vai falar ainda da coletiva do Tite, ele trazendo o que já venceu. Com sinceridade, nenhum torcedor do Cruzeiro está interessado no que o Tite já venceu na carreira, tá? Ele está começando do primeiro degrau aqui no Cruzeiro e os jogadores, novamente, né, venceram o Betim, parecendo uma comemoração de título da Libertadores. A comemoração... Eu acho que demonstra a fragilidade mental deste grupo, já no começo de ano, o momento de pressão que esses jogadores estão vivendo. E assim, todo mundo falou em virada de chave, né? Pois bem, eu acho que a pressão não alivia absolutamente em nada com a vitória de ontem. O Cruzeiro vai entrar muito pressionado contra o Coritiba a partir do jogo do Coritiba. Se o Cruzeiro consegue um bom resultado contra o Coritiba, vence o América, consegue somar um ponto pelo menos contra o Mirassol, que é terrível fora de casa, e vence o RT, aí sim eu vou acreditar numa possível mudança de rota. Mas ontem, pra mim, não significa nada nesse sentido. Só um ponto, assim, porque, de verdade, eu entendo a importância do Cruzeiro vencer esse jogo, mas acho que a gente tá vivendo agora um momento em que é muito mais importante o Campeonato Brasileiro. E me preocupa muito mais isso. Mas o Cruzeiro não demonstra isso. O Cruzeiro colocou o time principal. Colocou o time principal. O Cruzeiro deixa claro isso. O Cruzeiro deixa claro isso no discurso, deixa claro isso nas atitudes. Ontem a comemoração dos jogadores mostra que a importância que pro grupo tem o Campeonato Mineiro. Exato. Mas pra mim, cara, hoje é muito mais preocupante o que o Cruzeiro pode apresentar ou não no Campeonato Brasileiro. Porque um início ruim, ele te entrega um final de temporada que pode ser ruim ou comprometer uma temporada inteira. O Campeonato Brasileiro, na temporada passada, o Cruzeiro consegue, nas primeiras rodadas, não na primeira, que na primeira ele perde, acho que, salvo engano, pro Internacional. Não, ele ganha do Mirassol. Ele ganha do Mirassol e a segunda ele perde pro Inter, isso. Ele ganha do Mirassol, perde a segunda pro Internacional. Então, aquele início de temporada com a derrota pro Internacional, muita gente vai ter falado, complicado. Só que o Cruzeiro consegue, logo na terceira rodada contra o São Paulo, já uma guinada. E assim, o que eu tenho de expectativa é que esse Cruzeiro consiga essa guinada no Campeonato Brasileiro contra o Coritiba. Porque o que me preocupa é isso. É o Campeonato Brasileiro, de fato. É o que o Cruzeiro vai entregar daqui até o fim da temporada. O Campeonato Mineiro, eu entendo, cara, é legal ganhar, é gostoso ganhar, os caras querem ganhar, mas, velho, hoje, o que me preocupa Thiago, pode parecer pequeno, mas o que aconteceu ontem, a vitória da forma que foi, ela pode ser um marco até pra temporada. Porque o mental dos caras, queira ou não queira, tava abalado. Esses caras tinham perdido um pouco da sua confiança. Perdeu, olha só, o Cruzeiro vinha de 3 derrotas seguidas. Era isso, gente? Sim. 3 derrotas seguidas. 3 derrotas seguidas para um time consolidado igual é o Cruzeiro, pesa, preocupa. Esses caras ficam, caramba, o que tá acontecendo com a gente? Então, a forma de extravasar ontem ao conseguir a vitória, eu acho muito legal. Eu valorizo esse tipo de coisa, independente se é um jogo contra o Betim ou se é contra o Flamengo. Olha, eu quero até pedir a Priscila para preparar o Tite aí, porque ele falou do aspecto físico.
E aí eu quero até trocar uma ideia com vocês aqui. Vocês acham que há um problema físico aí? Me assusta. Realmente o Cruzeiro tá correndo menos, mas principalmente diferente do que fazia no passado. Então vamos ouvir o Tite falando do aspecto físico do time e daqui a pouco a gente fala na volta. A persistência e a resiliência ela é fundamental no futebol. Sabendo dos erros, absorver os erros, absorver a crítica. Nós somos expostos e nós temos que ter a grandeza de entender todas as críticas que vierem. O torcedor, a dor que o torcedor está sentindo, eu compreendo, respeito, eu estou sentindo também. Nós estamos sentindo também. A única forma de reverter é melhorando e resultados. Isso se transfere para o próximo jogo. O ritmo, eu volto a bater. Daqui a pouco uma equipe que ela tivesse mais rodada, tivesse estrategicamente colocado ela jogando mais, ela estaria num estágio melhor. E eu preservei, talvez pela própria saúde de alguns, né? Mas alguns outros aspectos, de efetividade também ela traz. E eu faço um adendo. Ela tomou o gol, ela continuou concentrada e esteve muito perto de fazer o empate. Depois do segundo, sim. Olha, eu sinceramente... O Tite não tá vendo as coisas bem, me desculpa. A única coisa que ele tá vendo, Valu, é que há uma pressão muito grande. Ele falou do João Marcelo, que o João Marcelo tá muito bem. Pô, ele tá expondo o João Marcelo. E na verdade tá muito mal, principalmente fisicamente. Muito mal. Mas isso não é pra passar confiança, não? Não é aquele discurso só pra inglês ver? Cara... Que você dá um up no cara? Bom, eu acho muito preocupante toda vez que um técnico fala coisas que todo mundo tá vendo completamente diferente. E pra mim significa que a percepção dele também tá equivocada. Valu, será que o Jonathan terá condição pra quinta-feira? Ô Elton, eu acredito que o Jonathan, conversando com algumas pessoas, o Jonathan vai ficar fora do Cruzeiro por um bom período. Tá, e aí quem é o reserva imediato? O João Marcelo? Hoje o João Marcelo. Então, o Cruzeiro vai precisar ir ao mercado. Vai ao mercado, mas agora hoje... não tem dúvida. Antes a gente podia falar que era uma questão... você acha? Eu agora tenho certeza. Então, aí, vamos pensar da seguinte forma. O João Marcelo é o nome. Ele é o cara. Então o Tite precisa passar o máximo de confiança pra esse cara e trabalhar durante a semana nos aspectos que ele tá se perdendo. Mas o problema maior é que você pode tratar isso internamente. Quando você trata no microfone, falando exatamente o contrário do que está sendo exposto... apresentar algo abaixo do que o João Marcelo está apresentando no momento. Essa é a questão. Não tem como. Não tem como. Eu iria de Bruno Alves também. Eu lamento, eu acho o João Marcelo muito bom jogador. Mas você acha que vai ser capaz, o Tite vai ser capaz de pegar e colocar o Bruno Alves no jogo contra o Curitiba? Mas aí o Tite fez o planejamento, assim, não vou colocar no Tite em si, mas o planejamento foi errado. Ele já falou que foi até errado, essa altura já deveria ter jogado. Ele admitiu já deveria ter entrado. Ele admitiu que foi errado. Pois é. Ele fala no jogo anterior, antes do jogo, deveria ter começado com esses caras. E assim, a questão do ritmo, HG, que você falou antes, eu não esperava o Cruzeiro começando o ano como terminou dezembro. Mas nem tão abaixo, isso, né? Isso, eu acho que o Cruzeiro está abaixo, sim. E acho que a questão do time ter se desarrumado deixa isso mais exposto. Porque o que o Cruzeiro tinha em favor dele, que era o conhecimento de cada um, o Cruzeiro não tem conjunto. O Cruzeiro não tem esse conjunto. Como é que perde? Vamos lá. O Cruzeiro não perdeu muitos jogadores e nem há muitas ideias colocadas ali. Tem duas questões. Eu não vou. Pra mim seria fácil falar que o Cruzeiro perdeu o conjunto por responsabilidade apenas do Tite. Eu não acho que seja ele apenas responsável. Eu não considero ele o único, mas eu acho ele o maior nesse caso e o principal. Porque, cara, a partir do momento que você tem uma estrutura muito bem montada. Era o que a gente elogiava, né, Thiago? O conjunto era o que a gente elogiava. Você tem um conjunto elogiado. Um conjunto que é terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, semifinalista de Copa do Brasil. A gente tem que reconhecer tudo isso pela guinada que deu o Cruzeiro em 2025. Um time que conseguiu se encaixar com o Jardim. Sim. Então eu tinha uma expectativa maior. Óbvio, eu não esperava o Cruzeiro atropelando, pegando os times agora e metendo 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu pensei, depois do jogo contra o Uberlândia, eu pensei que ali ia engrenar. Eu pensei no jogo do Uberlândia. Foi o primeiro que usou, né? Foi o primeiro, mas você sabe que tem o gol do Romero nesse jogo do Uberlândia, que é coisa linda, cinema. A bola vem tocando, até chegar no Matheus Pereira na grande área. Ele saindo do meio campo, chegando na grande área e rolar pro Romero fazer. Só que só uma coisa rapidinho sobre o Tite. Eu falei com vocês no intervalo e é o que eu penso realmente. Pra mim, quando o técnico começa a fazer o que o Valu trouxe na primeira análise dele sobre falar currículo, cara, é que mostra que esse cara tá um pouco perdido. E aí um pouco perdido, talvez, não no Cruzeiro em si, mas no que ele entende na carreira. E quem a gente vê fazer isso com frequência? O Vanderlei faz isso com frequência, que é um cara que eu gostava muito. Mas o tempo passa, gente. O tempo vai passando pra esses caras. E se ele não se moldar e se adequar à época, ele não consegue mesmo se manter e se sustentar. Mas quando o cara costuma fazer isso em entrevista coletiva, eu sou campeão de tudo. Eu ganhei Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileiro, Mundial de Clubes. Me parece aquele cara que assim, peraí, vocês têm que me respeitar também pelo currículo que eu tenho. E, cara, tem que respeitar, obviamente, pelo currículo que ele tem, só que o que ele tem que mostrar ali não é o currículo, ele tem que mostrar um bom trabalho. Se não tiver o que credencie a ficar no Cruzeiro e manter esse bom trabalho, aí desculpa. Mas até onde vai o limite? O meu limite, eu tinha falado até anteriormente que eu achava que eram mais 3 jogos. Então agora... Só isso? Só isso, cara, Thiago. se o time não apresentar minimamente, tem que mandar embora. Ele tem 7 jogos, então com 10 jogos você acha que já tá... É a realidade, velho. Você voltou mais radicalzão, assim. Radicalzão? Você era mais paciente. Sabe o que acontece? O que me chama a atenção é... jogos eu falei pra ele ser mandado embora. O que me chama a atenção é, não tivemos saídas consideráveis, não tivemos saídas. O Tite não encheu o time de ideias.
Não tem muitas ideias ali de mudar radicalmente. Por exemplo, você vê um Jair Ventura e traz um Diniz. Não tem uma mudança radical nas ideias, mas existe uma mudança muito grande na forma de jogar. É o rendimento o Cruzeiro, dos atletas, o Cruzeiro postural. Então, sim, pode ser. O Cruzeiro tinha uma coisa que me agradava, e nós falávamos disso aqui. A partir do momento que o Cruzeiro mudou lá naquele jogo contra o São Paulo, o Cruzeiro era um time muito objetivo. O Cruzeiro era um time rápido, o Cruzeiro era um time direto. O Cruzeiro entrava em campo, tentava logo no início do jogo fazer um gol, e aí depois, naturalmente, em tese, abriria espaço, e aí o Cruzeiro fazia aquilo que era melhor. Que era o processo mesmo de retomada, de sair em contra-ataque e tal, não que jogasse só assim, tá deixando bem claro. Eu acho o time, até agora, eu tenho achado o time muito mijadinho. De toque de bola, pouco direto como era. E isso tem me incomodado. Agora, eu não posso olhar pro aspecto físico e achar que ali esteja um grande problema. É um dos problemas. Gente, mas físico é um dos problemas. Ô, Valor, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe, ou se você tem anotado aí, quantos jogos o Christian foi titular? Agora nessa temporada? Nessa temporada? Ele não inicia os dois primeiros, ele aparece contra o Uberlândia, aí vem o jogo contra o Democrata, não, depois do Uberlândia, agora eu não vou recordar qual jogo. Tombense? Não, Tombense é o primeiro. Pouso Alegre, Tombense e Uberlândia. Aí depois... Atlético, Democrata... eu acho que é Atlético. Enfim, mas eu acho o Christian um motorzinho desse time. O ano passado a gente dava todos os méritos pro Christian. Esse ano é isso que eu ia falar. Esse ano não é o mesmo Christian. E outra, Valor, jogou em diferentes posições. Jogou. O Christian não é... O Christian a gente sabia exatamente onde o Christian ia estar jogo após jogo com o Leonardo Jardim. Com o Tite, ele jogou, se eu não me engano, em 3 funções diferentes. Ontem ele jogou como 8. Então, ele jogou em 3 funções diferentes. E isso, pra mim... Joga lá no time. Joga no que o time pode fazer. Porque, então, velho, a gente falava... Você concorda comigo? Então, não, nesse ponto sim, porque eu me preocupo muito com o Christian. Que o Christian foi aquele cara que quando chegou janeiro e veio a chegada do Gerson, os campinhos que a gente fazia, era o Christian que saía. Não. Eu sempre falei do Lucas Silva. Não, então, grande maioria, pegava o Valor também. Mas a grande maioria pegava. Por que a gente pegava e defendia? Eu, por exemplo, eu podia defender, porque o Christian, pra mim, sempre foi o motorzinho desse time do Cruzeiro. É um jogador invisível. É um jogador que tá em todo o espaço do campo, que pega e faz tudo dentro do campo, e é muito importante de forma silenciosa para que a equipe pode desenvolver. E na atual temporada, eu vejo até por causa dessa disputa, de onde que ele vai jogar, uma queda de rendimento do Christian. E isso afeta diretamente o desempenho do Vários jogadores estão muito abaixo. Vou falar Qual outros que você fala assim? Você fala absurdamente. O Fabrício Bruno. O Jonathan Jesus machucou, mas o Jonathan Jesus estava sendo o melhor. Quando eu vou colocando o melhor aqui, bem entre aspas, tá, pessoal? Pra mim, o Jonathan Jesus estava se comportando melhor em campo. Comportando melhor do que o Fabrício Bruno. Comportando. A lateral direita, eu falei ontem na transmissão, a lateral direita do Cruzeiro está vaga nesse momento. Pelo que jogaram Fagner e William, ou melhor, pelo que não tem jogado, e o Cauã Moraes, que entrou ontem, tem todo o direito de reivindicar entrar nessa briga, na minha opinião. Então a gente tá falando, a última linha. A lateral direita, pra mim, tem uma briga no momento em aberto, e o Cauã Moraes tem que entrar nessa briga. Mesmo no jogo que tava só os reservas, ele entrou bem, que foi contra o Tombense. Sim, exatamente, foi bem, foi uma boa partida dele. O melhor zagueiro tava sendo o Jonathan Jesus, melhor com ressalvas, viu, pessoal? Fabrício Bruno, muito mal. O Kaique, daqui a pouco eu vou falar a respeito do Spindle, tá? E dessa situação envolvendo o Kaique, que vai ficar extensão contratual, mas um rápido parênteses. O Romero ainda não conseguiu voltar, enfim. O Lucas Silva foi pro banco ontem, Christian não conseguindo, Wanderson, que foi titular, Arroio também não conseguindo, Matheus Pereira, o próprio Caio Jorge, tá? Não tá. A gente sabia que ia ser uma. Eu não esperava o Cruzeiro iniciar janeiro como terminou dezembro, mas a gente tá falando de caras que estão muito abaixo. Essa parte. Eu não tenho como imputar responsabilidade ao técnico Tite, porque eu imputo saída de bola, a pressão do Cruzeiro. Qualquer adversário consegue sair jogando. Com os jogadores do Cruzeiro lá, a pressão está sendo mal feita e gerando espaços ali na linha dos volantes e também para os defensores. Ontem nem tanto, porque o Betim, olha, ele respeitou muito o Cruzeiro, mas muito mesmo. Jogou assim com um respeito gigantesco, mas quando você pega os jogos do nível de enfrentamento, que é o que o Cruzeiro tem que pensar contra o Atlético e contra o Botafogo, tentem lembrar de quantas vezes a gente viu zagueiros e volantes em apuro, voltando em desabalada carreira para trás. Isso é um time que exerce mal a pressão, que deixa espaços às costas dos seus dois meias. Os atacantes, Matheus Pereira, Caio Jorge, não conseguem pressionar o suficiente. Agora, a questão técnica, a questão de tomada de decisão, assim, os jogadores estão muito, muito abaixo. O que é o receio do torcedor do Cruzeiro é que a vitória de ontem, diante do fraco Betim, a gente tem que lembrar que das 3 vitórias do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, 2 vitórias foram contra equipes que são as últimas colocadas nos seus grupos. É que essa vitória possa dar o ar de que tá tudo resolvido, a emoção da vitória possa contaminar e internamente se achar que o Cruzeiro está no estágio que não está, viu, HG? Agora, me chama a atenção, preparação física, então?
Não só a preparação, porque ninguém tá preparado fisicamente. Exato, é início de temporada. Ninguém. Tudo bem, gente, Eu mas não- a partir do momento que... Mas peraí. O Cruzeiro tomou um vareio de bola. Vareio do Atlético no Mas foi segundo por tempo. organização, Um vareio eu não de acho bola que do seja Botafogo. físico. Valuzeiro, nos dois jogos contra Atlético e Botafogo, no segundo tempo, o Cruzeiro morreu em campo. Porque tava correndo errado. Porque Pois é, tava desorganizado. tomou Gaguinho. 6 gols, Valuzeiro. Sim, porque Mas é tava- organização ou é aspecto físico? Pra mim, contra o organização Botafogo- e depois aspecto Pra mim, físico. contra o Botafogo é Isso. muito Eu acho organização, que o cara. principal é a organização Tem- nos dois jogos. Mas o gol do Arthur, eu acho que é o quarto, é o terceiro, não lembro agora, é o último. Em uma jogada, um toque na bola, 4 jogadores começam a correr pra trás. O Cruzeiro tinha uma linha de 4 jogadores defendendo, repara esse lance, e em um toque na bola, 4 jogadores passam a correr pra trás. É desorganização. Não é só questão física. Então o Tite vai ter que se virar, porque a cobrança tende. Veja bem, eu consigo também, assim como o Elton, meio que parcelar, que dividir Tem que culpa parcelar. pra todo mundo. Isso, tem Pra não culpa. falar igual o Bruno Andrade. Tem culpa pra Na verdade, todo foi o mundo. Pivo, foi o Pedro Ivo Almeida. Ah, foi o Pedro? Foi o Bruno Andrade. Ah, é verdade, foi o Pedro Ivo Almeida. Então é o seguinte, tem culpa pra todo mundo. Então eu consigo dividir. Agora, a parte da organização, eu também vejo que tem tido uma queda bem substancial no aspecto de organização. Fisicamente, eu não sei se eu posso falar, porque eu tô dizendo o seguinte: organização e preparação física, ou a desorganização faz correr errado e parecer que tem problemas físicos? Pra mim é isso. Ah, Pra entendi. mim é Então isso. agora eu entendi. Isso. Agora eu entendi. O time, quanto mais acertado está, parece que os caras voam. Pega o Atlético no segundo tempo contra o Cruzeiro. Você fala assim, que isso, cara? Que totó. Todo lugar que um jogador do Atlético toca a bola, tem um jogador do Atlético. Todo lugar parece que tem mais jogadores atleticanos do que jogadores. Os jogadores do Cruzeiro estão sempre correndo atrás. Fazendo força pra jogar. Exato, cara. Tem a ver com a sua bagunça. Deixa eu dar uma faturadinha. E superchat a gente gosta, HG. Vem aí o Giuseppe Campos Vicentini. Mandou pra gente uma parcelinha aqui e tá falando o seguinte: será que não seria melhor comparar o começo do Tite com o começo do Leonardo Jardim? Já houve times começando mal e foram campeões. Boa semana pra todos. O Valu falou isso no início Mas do programa. você falou isso, pra mim você foi muito bem. Quando você fala que não tem como comparar, porque o Jardim pega um time terra arrasada e o Tite pega um time muito bem construído pelo Jardim. Exatamente, é isso que tá chocando. Tem o pessoal aqui também mandando aqui, por que deu 10 minutos ontem de acréscimo? Tem explicação, vamos lá. Cara, primeiro teve a cagada, a ida ao banheiro do Cássio. Teve a ida ao banheiro no Cássio. Chama do Cássio cagaço. Isso, não, de jeito nenhum. Grande goleiro. Foi a melhor parte do jogo, Super né? hiper mega Estou Thunderbolt, foi. campeão. Gente, peraí. Teve o banheirinho, Eu você vai voltando- falar, banheirinho do voltando Cássio. rindo, foi muito bom. Foi bom demais, aliviado, né? Foi uma vitória do alívio. A vitória do alívio. Teve a parada do Cássio, que foram 4 minutos. Teve a parada do Arroio, 2 minutos. E mais 4 minutos de substituições, que é normalmente que os árbitros dão. Então, nessa conta, 4 mais 4, 8 mais 2, 10 minutos. Então, assim, foi o certo, não tenho o que lamentar sobre isso. O torcedor do Betim precisa entender. Quer falar mais sobre o momento Cássio? Eu já podia ter a carinha dele. A carinha dele é boa demais. É porque é algo sui generis, né? Ele, no meio do jogo, ele pede pra parar o jogo, pra ele ir ao banheiro. Então, assim, e aí ele foi ao banheiro. Só que na hora que ele. Gente, eu tô gaguejando, sabe por quê? Eu tô tentando buscar Não palavras. sabe Não, você não tá querendo falar o que você tá pensando. Não, é porque eu acho aquilo muito- que eu te falo. Eu gaguejo, por causa que eu tô pensando umas coisas que eu não posso falar. porque é o seguinte, vamos lá. Quanto tempo você gasta, em média? Não, velho. Peraí, não. Velho, Você em média. Em Eu sei que situação são de situações- emergência, Tá. eu já fiz em 2 minutos. Eu não sei como é que você consegue fazer e limpar Já em fiz 2 em 2 minutos. Eu também não. Então você saiu sujo. Não, Desculpa, sai não. eu sei que esse Não assunto sai é não. delicado, Não mas sai. as Não funções sai. biológicas a gente faz quase todo dia. No meu caso, 3 em 3 dias, porque eu fiquei bariado. Mas enfim, eu não consigo entender que em 4 minutos ele saiu de campo e voltou tendo feito o serviço. Ainda mais que parece que ele tava igual pato, porque, Não, porque tá igual pato, eu vi o sim. doutor colocando lá, eu imagino que ele botou o bom e velho Imosec pra dentro, né? Pra travar. Depois dos carnavais, já tomou Imosec, falou, pra segurar. Vários. E eu vi ele fazendo 2, tem muita gente até que pensou que o 2 foi de necessidade 2. Eu não acho que que esse 2 seja isso, não. Eu acho que o 2 Foram 2 vezes. Não, 2 Imosec, porque o Imosec funciona tomando 2, na verdade. Quem já tomou sabe. Aqui, deixa eu só voltar um negócio aqui. Eu falo que eu pego pilha, mas eu pego mesmo. Vamos lá. Eu dei a justificativa aqui a respeito dos 10 minutos por causa de questões de jogo. Aí o senhor Lucas Martins de Moura mandou aqui: Elton Novaes, você está enganado. O juiz deu 9. Eu sei que deu 9, depois deu mais 1. Eu tava assistindo o jogo. Quando deu 54, ele acrescentou mais 1. Ok, foi no 54 também que 9 saiu o mais gol 1. do Cruzeiro. 9 mais 9 mais 1, 10. Não, beleza, chegou no ponto que eu falei. Pelo visto, você não viu o jogo. Não viu, só ouvi falar. Vida que segue. Não, é porque, independentemente de qualquer coisa, eu achei interessante. Foi a cara do Cássio quando ele voltou pro gramado. Ele voltou com uma cara de fato boa de quem demais. aquele Mas sorriso posso amarelo. uma coisa? Eu não conheço. Já eu não- tem a cara aí? Bem, ó, eu não conheço o estádio do Betim, nunca fui lá. Inclusive, se quiserem me chamar, eu vou. Ah lá, cara Felizmente. boa, gente. Olha lá, gracinha. Olha lá. Mas a carinha dele. se tem duchinha no vestiário, você limpa em 1 minuto, né, irmão? É que depende da força da Não, ducha, né? gente, Um minutinho. Aqui, se tá de piriri, sai desse jeito, ó. Tudo Para, saiu já Elton, foi. não precisa dar detalhes assim. Sai. Coisa nojenta, velho. Todo mundo faz. Qual é o problema Não, conversar pessoal, sobre desse isso? jeito não. Pessoal, Qual o vamos chegar problema aos desse 1.200 jeito? likes, que o Eltinho vai repetir. Peraí.
Se chegar aos 1.200 likes hoje, pedido do Guilherme Souza, o Eltinho vai repetir como é que faz no Piriri, como é que sai do Piriri. Não, gente, no Só pra Piriri é lembrar uma que só. eu já recebi mensagem de gente falando que assiste este programa almoçando. Tem gente Não, que é liberado se pra almoçar almoça- de 11 a meia-dia no Se almoça sinto se almoça muito. 11 Cedo, hein? se almoça sinto 11 da muito. manhã tá errado. Eu sinto muito. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!